como de nosso costume, será projetado em nosso telão, título da nossa reflexão e também o texto para que você acompanhe aí com a sua Bíblia, você que está em casa também nos acompanhando neste culto a Deus. Fique atento às leituras que serão sugeridas, porque é um momento precioso que Deus nos dá, igreja, de poder conferir na palavra aquilo que temos para nossa inspiração, para nossa instrução. No domingo passado, iniciando setembro, nós nos propusemos a refletir sobre este tema que aparece, por exemplo, várias vezes na Escritura, esse tema que aparece pelo menos 5 vezes na Escritura, e de tudo tem acontecido, irmãos e irmãs, como falamos domingo passado, e ainda vamos continuar hoje mais outros 2 domingos falando sobre esse tema. Infelizmente, o distanciamento que o povo evangélico tem colocado da igreja tem permitido situações muito ruins, promovidas por pastores, por pastoras, pessoas que deveriam abençoar o povo de Deus, instruí-lo, mas infelizmente o que nós temos visto, às vezes tem nos chateado como povo de Deus. E é tarefa nossa, Liliane, pode baixar um pouquinho aqui, e é tarefa nossa, irmãos e irmãs, sempre recorrer à Escritura para que possamos dela mesma extrair aquilo que é o que Deus tem para nós. Não que homens e mulheres, ainda que em nome de Jesus, venham fazendo por aí afora. É nosso dever conferir na Escritura. Só para abrir a sua curiosidade, eu sou do tempo, ainda que bem jovem que sou, eu sou do tempo em que se ouvia o ensinamento dos pais e dos avós, né? Se comeu manga, Oscar, não pode o quê? Vocês também? Vocês sabiam que essa tradição vem desde o Brasil colônia, onde os europeus colonizadores botaram na cabeça dos escravos. Então as pessoas da senzala, da casa grande, diziam para os pretos que cuidavam de tudo na fazenda, só não do dinheiro: vocês não podem tomar leite porque vocês comem manga o tempo todo. E daí vem a cultura, né? E o que é interessante é que a manga porque hoje até manga se vende, né? Mas naquela época era de graça, caía, no interior até hoje é assim, caía pelos quintais afora, e você podia comer à vontade, e mata a fome sim, e era um dos alimentos que os pretos comiam e as suas famílias para matarem a fome. O leite não, o leite dá lucro, o leite sempre se vendeu, faz queijo, o leite é para a família de gente branca, para a família de gente que tem a propriedade, né? Por que o senhor está dizendo isso? Porque demorou-se muito tempo para o conhecimento chegar aos ouvidos dos pretos para perceberem que isso foi uma dominação. E hoje, irmãos e irmãs, há muitos pastores, desculpa a expressão, mal comparando, fazendo a mesma coisa com as ovelhas que não são deles, mas são de Cristo. Trazendo ensinamentos que são doutrinas humanas, por interesses muito claros, desculpa a expressão, mantendo a ignorância do rebanho para que não possa nunca questionar ações demoníacas. Sim, se você quiser, durante a semana, você me manda no WhatsApp, no privado: pastor, me manda aquele vídeo que o senhor falou, vou falar agora, sobre um dos pastores aqui de São Paulo, amaldiçoando uma ovelha. Amaldiçoando uma ovelha, não sei se você conhece. Me lembre depois, eu vou mandar para você o vídeo. Pasmem, está lá até hoje o vídeo. Um pastor amaldiçoando uma ovelha. Sabe por quê? Porque a ovelha ousou contestar aquele ensinamento que ele estava dando. Ele, em dedo em riste, começou a amaldiçoar a ovelha. Por isso eu vou, de novo, para começar a nossa reflexão. Não toqueis no ungido de Deus, base bíblica. A interrogação é exatamente para você pensar. Como assim, pastor? Será mesmo que o ungido é intocável? O que é ser ungido de Deus? Eu penso, por exemplo, será que nós poderíamos pensar, será que o pastor tem um foro especial para fazer as coisas mais absurdas que se possa imaginar? E parece que a inspiração nunca termina, né? Porque quando você acha agora é o fim, não, ainda vem mais coisas absurdas, né?
Então a pergunta, será que pastor, pastora, bispo, e agora está na moda apóstolo, será que eles têm um foro especial para fazerem as coisas mais absurdas possíveis e nada lhes acontece? Para responder isso, igreja, só você mesmo tendo liberdade de consultar a palavra e ver, por exemplo, se o que nós vamos propor nessa noite para a nossa reflexão está de acordo com aquilo que você vai encontrar aí no seu celular, se a Bíblia for digital ou na Bíblia impressa que está aí em suas mãos. Então abra comigo lá o texto dessa noite. O título é, vocês já ouviram essa frase algumas vezes, que é uma frase que me acompanha há 22 anos, desde que fui ordenado ao pastorado, lá em Jataí, no estado de Goiás. É um pastor de idade avançada, um homem bastante influente na minha vida espiritual e pastoral, pronunciou essa frase que nessa noite, hoje, leva o título da nossa mensagem. Começar bem o pastorado é dever de todos, terminar bem é privilégio de vocacionado. Então abra comigo o texto, Atos capítulo 26, eu vou fazer leitura do verso 12 até o verso 18, mas como você sabe, ou a família que nos visita hoje pela primeira vez, temos o hábito de pedir à igreja permanecer com o texto aberto, porque outros textos serão sugeridos e é de bom tom, ou é conveniente que vocês os confiram, ou mesmo anotem para que ao longo da semana possam conferir, a título inclusive de devocional. Atos 26, 12 a 18, você encontrou, irmão, irmã? Amém? Eu vou ler o texto, diz assim: com isto em mente, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e deles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegue? É duro para você ficar dando coices, aí na sua Bíblia talvez esteja a expressão, recalcitrar, que não é comum no português, né? Duro é recalcitrares contra o Senhor. A minha Bíblia traduz o texto, a palavra que é dar coice, ou seja, tentar sair, né? E quando se trata de uma algema ou de um aguilhão, era um tipo de instrumento de prisão romana, quanto mais a pessoa mexia braços ou tornozelos para tentar se escapar, mais aquilo fechava. Então, o texto é uma metáfora para dizer, né? Não adianta, eu tenho um propósito para você, eu já te separei desde o ventre materno e hoje é o dia que eu estou te separando, estou te chamando, porque é um propósito meu. Então, é isso que o texto diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Não adianta você dar coice e tentar se livrar dos aguilhões. Verso 15. Então eu perguntei: Senhor, quem és tu? Ao que ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas, verso 16, levanta-te, fique em pé, eu apareci a você. Ouça bem, didaticamente, igreja, a expressão que está aí é uma preposição. Por que é que o Jesus apareceu a Paulo ou a Saulo no caminho de Damasco? Para qual razão? Há uma razão que está descrita aí no verso 16. Vou ler de novo. Levanta-te, ponha-te em pé, porque eu apareci a você para quê? 2 pontos. Constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, quanto daquelas pelas quais ainda vou te aparecer. Verso 17. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu vou te enviar. 18. Para quê? Para abrir os olhos deles e os convertê-los das trevas para a sua luz, para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Até aí, mantenha o texto aberto, por favor, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra é lida, nós te rogamos, Pai, aqui nos dês sabedoria, entendimento, para que, por meio do Teu Santo Espírito, sejamos instruídos, Pai, e que apenas o Teu propósito permaneça em nosso coração
e permanecendo nele, Senhor, possamos dar frutos conforme também o teu querer. Purifica, ó Pai, os nossos lábios, purifica, ó Pai, os nossos ouvidos e nos dê humildade, Senhor, e perseverança na fé, para que, se porventura a tua palavra nos incomodar, ela própria, no poder do teu Santo Espírito, cause as transformações e mudanças que tu tens para propósito sobre cada um de nós. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A frase bastante comum, tenho certeza que você já ouviu nesse Brasil evangélico ou Brasil cristão, é: Deus me chamou para ser pastor. E aí eu diria para você, você pode então colocar tanto uma interrogação, quanto você pode colocar uma exclamação. É uma frase feita, pastor? O senhor está dizendo, Deus te chamou para ser pastor? No meu caso, como um testemunho pessoal, mas isso só eu posso saber. Vocês não, porque vocês não sabem o que está em meu coração. Aliás, nem eu próprio, se a gente for seguir Jeremias 17, diz que o coração humano é desesperadamente corrupto. Quem é que pode conhecê-lo, senão Deus? Mas em algum momento da minha vida, tal qual o testemunho que, por exemplo, diante de nós nessa noite tem, que é o que Paulo está dizendo, por exemplo, ali, diante do rei Agripa. Ele está contando para Agripa, o maioral em Roma, ele está contando a sua experiência com a fé cristã, porque afinal de contas, Paulo foi durante toda a sua infância e de várias gerações passadas da sua família, eles foram criados, ou ele fora criado na fé judaica. E inclusive indo para Damasco, num outro país, com uma carta de autorização das autoridades para perseguir, inclusive matar. Estevão é o caso conhecido, e matar aqueles que estavam iniciando o que ele chamava então uma seita, ou seja, uma heresia, um ensino esquisito, que era chamado como os do caminho, os cristãos hoje. E nessa caminhada até Jerusalém, aliás, até a Síria, em direção a Damasco, ele tem uma luz, ele vê uma luz, e o que nos chama a atenção, está lá em Atos 9, depois você pode conferir, na tradução aqui em Lucas, aliás, em Atos, no verso 13 diz que aquela luz que resplandeceu, o texto faz questão de dizer para tentar mesmo, ou seja, nos deixar mais ainda imaginativos acerca de como tenha sido aquela experiência. Ele fala que a luz que apareceu foi mais forte do que o sol. E eu fico imaginando naquela região, então, ainda da Palestina, ou até a caminho da Síria, o sol brilha e brilha muito, vamos imaginar. Diferente de parte da Europa, ali não, brilha e brilha muito. Então vem-nos a questão, o que será que o texto quis dizer? Se era uma luz que brilhava mais forte do que o próprio sol. Então a mensagem que Paulo está agora utilizando para tentar dizer o seguinte: olha, o que aconteceu não foi algo comum, foi algo extraordinário. Mas presta atenção, igreja, mesmo sendo o grande apóstolo Paulo, imagina eu, tadinho de mim, nem tamanho de homem tenho, né, Marcos? Imagina eu, como é que eu posso convencer vocês de que Deus me chamou aos 16 anos para ser pastor? Não só não posso, quanto também não tenho essa tarefa. Não é minha tarefa convencer a você, igreja, de que eu sou pastor porque Deus me chamou. Por isso Paulo vai deixar claro, desde aquele dia, uma frase que nós conhecemos bem: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o Deus que me chamou. A mesma frase que ele vai dizer, por exemplo, em Gálatas 1, versículo 10, que daqui a pouco a gente pode conferir, caso necessário. Me importa agradar a Deus e não aos homens. E eu, como pastor presbiteriano, diria, presbíteros que estão conosco, importa-me agradar a Deus e não àqueles que são responsáveis pelo meu comissionamento nesta igreja. O meu pastorado nessa igreja não depende da aprovação de homens e mulheres. Por quê? Porque não é minha tarefa convencer a igreja, os ouvintes, que gentilmente Deus me permite a eles falá-los, não é minha tarefa convencer a nenhum de vocês de que algum dia Deus me chamou para ser pastor. Mas ocorre que eu estou nessa tarefa. E então, vem-nos a questão:
Como resolver isso, pastor? Lendo a Escritura, a gente encontra alguns caminhos. Por exemplo, não precisa de achar, mas quando você vai conferir, Romanos 1, não precisa conferir, só para depois você ficar atento, que é algo comum no ministério de Paulo. Romanos 1, 1, 1 Coríntios 1, 1, 2 Coríntios 1, 1, Efésios 1, 1, Gálatas 1, 1, 1 Timóteo 1, 1, ou seja, para dizer, né? Ou seja, logo, na introdução de todas as cartas paulinas, o apóstolo Paulo, igreja, trata desse tema. Apóstolo pela vontade de Deus, apóstolo pela vontade de Deus, apóstolo pela vontade de Deus, apóstolo pela vontade de Deus. E quando chega em Gálatas ele fala, apóstolo pela vontade de Deus e não pela vontade humana. Não pela vontade humana. Por isso, aqueles que são chamados pela vontade de Deus, e aqui é um testemunho pessoal, até o final, Eliezer, me ouça bem, aqueles que são chamados pela vontade de Deus, até o final, vão caminhar na dúvida, viu, presbítera Jaqueline? Será mesmo que eu sou chamado? Eu costumo dizer, irmãos, emocionado, muitos que têm certeza, e às vezes batem no peito e dizem isso para muitos, quase que dando carteirada, ou seja, naquela autoridade de homem e de mulher. Muitos que dizem com ter certeza, que têm certeza da sua vocação, certeza do seu chamado pastoral, eu já vi muitos ficarem pelo caminho. Muitos que não puderam completar a frase que Paulo vai dizer no final do seu ministério, com mais de 60 anos de idade. E naquela época, viu, irmãos, alguém com 60 anos era idoso. Viu, Lau? Naquela época. Tem aqui o seu Oscar Félix, que acabou de voltar de uma viagem de 35 dias fora do país. Não vou falar a idade do irmão não, mas já passou de 60, viu? No final, Paulo vai dizer, completei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Muitos não chegam um tempo para dizer isso. E quais são, pastores? Pastor, geralmente aqueles que tinham muita certeza que Deus os chamou para ser pastor. Eu vou dizer para vocês, irmãos e irmãs, já tentei parar várias vezes. A gente chora, a gente tem medo, a gente fica frustrada, a gente se cansa. E vou cometer aqui quase que um pecado, né? Às vezes a gente fica com preguiça. Sabe por quê? Porque está cansado. Edmilson, cansado no corpo, cansado na alma. Isso é reconhecer que nós somos humanos, nós não somos super-homens, super-mulheres. Não, nós não somos. Aliás, eu tenho dito para mim mesmo, e se vocês quiserem ouvir e atentar para o que eu vou dizer, fiquem atentos daqueles que se dizem muito certos de que são chamados para ser pastor. Cuidado com eles. Por isso, convido você agora para uma segunda passagem bíblica para ser conferida. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, segunda de Timóteo, capítulo 1, eu vou ler para você 2 versículos. E quando vem a dúvida, pastor, será mesmo que, de fato, Deus chama todos esses que têm título de pastor? E quando vem a dúvida, o que fazer? Na segunda de Timóteo, no capítulo 1 também, o verso 8, o verso 12, eu vou ler para você, você acompanha. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Então ele está dizendo para o garoto de 20 e poucos anos, Timóteo, que está agora começando no ministério. Paulo, já velho, preso, detalhe, preso em Roma, escreve uma carta e manda entregar para Timóteo. E fala, olha, não tenha vergonha. Se Deus te chamou, não tenha vergonha. Inclusive, não tenha vergonha do seu mestre que agora está preso, mas participe dos meus sofrimentos com Cristo.
E eu fico imaginando, irmãos e irmãs, depois de mais de 30 anos de ministério, tudo que este homem fez, que está registrado na Escritura, tudo que o apóstolo Paulo fez, evangelizou em 3 idiomas diferentes, plantou igreja em vários idiomas diferentes, espalhou-se pelo mundo, não casou, não teve esposa, não teve filhos. Alguém possa dizer que talvez que isso seja bom, mas enfim, talvez não para ele, mas não casou-se, não teve filhos, viveu o resto da sua vida para o ministério. E chega no final preso nessas condições. E esta prisão em Roma, irmãos e irmãs, vai durar 2 anos e ele será condenado e executado. Viu, Guilherme? Cadê o Guilherme? Naquele caso, por uma razão que a gente não tem resposta nem na Bíblia, Deus não o poupou. Depois de 30 anos de ministério pastoral, preso em Roma, injustamente, até porque Paulo era cidadão romano, além de judeu, os seus pais trabalharam no Império Romano e ele tinha dupla dupla cidadania. Nem isso foi suficiente para livrá-lo da condenação. E foi condenado, foi decapitado. É isso que Paulo está agora escrevendo para Timóteo, que está começando. Ele poderia, de seu Maurício, dizer, olha, desculpa aqui a expressão, sai fora, garoto, isso é fria. Esse Deus te suga, 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 e no final te abandona. Por isso, irmãos e irmãs, esse homem, com essa autoridade espiritual, vai dizer, participa dos meus sofrimentos comigo. Verso 12, confira aí. E por isso estou sofrendo essas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até, aí coloca letra maiúscula, até aquele dia. Sabe o que isso quer dizer? Paulo sabia que ia morrer, mas diz, olha, até o último dia, que é quando eu morrer, e é o dia do juízo, acontece para quando você morre. Ou quando Cristo volta e você estiver vivo, você será julgado. Mas enquanto Ele não volta, o dia que você morre é o dia do seu juízo, que é quando você vai comparecer perante o tribunal de Deus. E ele fala então que Deus é poderoso para guardar esse depósito até o final. Ele fala até aquele último dia. E então ele diz, eu sei em quem eu tenho crido. Por isso eu estou certo disso. Gálatas 1, verso 10, para dizer, eu não confio o meu ministério, ou eu não submeto o meu ministério a carimbo ou a aprovação de homens. Quer conferir comigo? Gálatas 1, verso 10. Gálatas 1, verso 10. Por acaso procuro eu agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Por isso, um primeiro desafio, irmãos e irmãs, para a gente pensar. O pastor e a pastora, chamados no seu coração, que iniciam o seu ministério, devem iniciar bem. Porque estão começando. Há muitos sonhos, há muitas expectativas, muita energia, afinal de contas você está começando, imaturos, pouca experiência, afinal de contas está começando. Mas o desafio é sempre para esses pastores e pastoras, nunca cedam à tentação de profissionalizarem o seu chamado. Mas, Senhor, em Teu nome fizemos sinais, aí os pastores. Sinais, maravilha, Júlia. Em Seu nome fizemos milagres, coisas tremendas. Olha, Senhor, em Teu nome eu enchi a igreja que eu fui pastor. E ainda ouvirão no final, Jesus dizendo, afastai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. A igreja era sua, o povo era seu, a palavra era sua, tudo era seu. Nada lá era meu. Pastores profissionais. E Paulo vai dizer, até o final do seu ministério, irmãos e irmãs, porque ele era apóstolo. Porque, Oscar,
ninguém acreditava na vocação de Paulo. E sabe por quê, presbítero Marcos, não acreditava? Ninguém acreditava? Por causa da biografia de Paulo, ou de Saulo. Ele foi um judeu zeloso, ele perseguiu a igreja, ele permitiu na morte, talvez, do evangelista mais querido da igreja primitiva, que é Estevão. Pensa num homem crente, num homem doce, gentil, amoroso que era Estevão. A Bíblia faz questão de descrever essas qualidades desse homem, que até mesmo na hora da morte, de forma estúpida, porque ele morreu apedrejado, até mesmo naquela hora, aquele homem foi capaz de orar pelos seus algozes. E o texto termina dizendo que os restos das vestes de Estevão foram jogados sobre os pés de um jovem chamado Saulo. Era esse. E por isso ele será, do começo ao fim, hostilizado no seu ministério por causa dessa biografia. Por isso, irmãos e irmãs, Deus tinha um propósito nisso. Sabe por quê? Porque quando Paulo procurava provar ao seu modo, porque era apóstolo, ele teve de fazer sempre mais do que todos os outros, para dizer de fato que Deus havia chamado para ser apóstolo. E como é que o senhor sabe disso, pastor? Fazendo o que vocês fazem, lendo na Escritura, e é o que eu vou convidar você para fazer em alguns momentos aqui, tá? O verdadeiro pastor não escolhe ser pastor. Já disse para vocês, reverendo Cleiton Leal, pastor na primeira IPI de Botucatu, numa das formaturas do nosso seminário em São Paulo, na fala dele, ele disse algo que eu nunca esqueci, faz pouco tempo, não faz muito tempo, mas uma fala que me chamou a atenção. Na caminhada dos filhos dele, adolescentes, agora já jovens, um dos filhos, isso é muito comum, quem tem filho adolescente, bem-vindo ao grupo, o filho num dia quer ser uma coisa, no outro dia quer ser outra, no ano que vem outra, e assim vai. E aí ele contando naquele depoimento para os formandos, pastores formandos, ele disse que o filho dele foi de bombeiro, a engenheiro, a jogador de futebol. Há um dia, aos próximos 18 anos, cadê o Mateus? Mateus, Arthur, Pedro, próximos dos 18 anos, ele chegou para o pai e falou assim, e o pai é pastor, óbvio, falou assim para o pai, agora eu já sei o que eu quero ser. O que você quer ser, meu filho? Vai, primeira, segunda, terceira, quarta, o que é agora? Eu quero ser pastor. Você quer ser pastor? Ele falou, então senta aqui. Olha, enquanto você queria ser bombeiro, jogador de futebol, engenheiro, advogado, eu sempre te incentivei. Porque estudando, disciplina, você pode ser. Agora, pastor, não. Se Deus não te chamar, você nunca será pastor. Por isso, igreja, o verdadeiro pastor não escolhe ser pastor. Deus o escolhe. Aliás, vou dizer para você que é uma experiência pessoal, que é o que eu creio. Os melhores pastores, por que o senhor fala que são os melhores? Porque a Bíblia também fala de pastores maus, de pastores ruins. Domingo passado falamos de um pastor ruim, Saul, uma tragédia. E o testemunho ao longo do seu pastorado mostra que foi uma tragédia. Basta ver como ele termina o seu ministério. Mas os verdadeiros pastores, os bons pastores que a Escritura mostra, de Antigo até Novo Testamentos, nenhum deles queria ser. E é isso que sempre me chama a atenção. Os melhores pastores que nós temos na Escritura, eles lutaram contra a sua vocação porque não queriam ser pastor. Moisés sonhava em ser o próximo faraó. Josué sequer imaginava que ele poderia substituir o grande Moisés. Isaías, você pode conferir no capítulo 6, ele não se achava digno daquela vocação. Vocês conhecem o texto. Jeremias, a mesma coisa, confira no capítulo 20. Não, eu não quero ser pastor, eu não quero mais ser profeta. Davi, a mesma coisa, o próprio Jesus. Passa de mim esse cálice, Senhor. Pedro, Paulo,
todos lutando contra o chamado. Agora você entende por que Pedro, aliás, Paulo, no seu testemunho para o rei Agripa, em Roma, está dizendo isso, que você pode conferir no nosso texto base. Atos 26, no verso 14, quando Deus diz para ele, dura coisa é você recalcitrar. Ou seja, não adianta você dar coice, eu te separei e você vai ser. Você será. No verso 12, então, ele mostra essa surpresa, porque, olha, com isto eu estava em mente, ou seja, eu estava indo para onde quando Deus me chamou para ser pastor? Eu estava indo para Damasco, ou seja, eu ia fazer exatamente o contrário do que é ser pastor, Luiz Carlos. Eu estava indo perseguir a igreja, eu estava cuidando da minha vida. Então sabe o que isso significa? Que em algum momento você está cuidando da sua vida, por exemplo, como Moisés, cuidando do rebanho do sogro, aparece ali um sinal extraordinário, uma árvore pegando fogo e ela não vira cinza, e Deus fala com ele ali. Ninguém escolhe ser pastor, igreja, ninguém escolhe ser pastor. Deus escolhe, Deus separa. Em algum momento, Ele vai mostrar. Ah, pastor, mas o senhor acabou de dizer há pouco que alguns escolhem. Sim, mas aí não são pastores. São profissionais da religião. Que com esse instrumento maravilhoso na mão, agora comparando a metáfora lá no começo, Ronald, você vai entender. São aqueles que ensinam que se você comer manga, não pode beber leite. São aqueles. Não são pastores. São profissionais da religião. E desde o período bíblico estão assim. Alguns domingos atrás mencionamos quando Josafá e Acabe se juntaram, rei de Israel com o rei de Judá. Um rei, Josafá, muito crente. O outro, desculpa a expressão, um sem vergonha. E a biografia bíblica mostra quem foi Acabe. Quando quiseram ir para uma guerra, o que crente faz? Busca sinal de Deus. O que crente ruim faz? Vai lá naquela igreja, e assim tem muito aqui em São Paulo, né? Vai lá para buscar a bênção. Vim aqui para uma revelação, que era aquela palavra. Não que eu duvide disso, mas a pessoa já sai de casa para buscar aquela palavra. De repente vai até naquele pastor que ele sabe que aquela palavra é a palavra. Que tem igreja que é só bênção, né? Você é filho do rei, é só glória, só bênção, só prestígio. Claro, tem que estar cheio o espaço. Então, 400 profetas, irmãos e irmãs. Acabe tinha 400 profetas profissionais para falar exatamente o que ele queria. 400. E Leila, apenas um profeta que não se profissionalizou, ou seja, que não aceitou receber salário para ser um profeta pago, desculpa aqui a comparação, um profeta corrupto, era o único que dizia a verdade. Micaías. Por isso, irmãos e irmãs, os falsos pastores estão aí. Eles sempre estão. Sempre estiveram. Segundo texto, aliás, terceiro texto, né? 2 de Coríntios, capítulo 11. 2 de Coríntios, capítulo 11. A partir do verso 24. Esse relato que Paulo vai fazer também já é próximo do final do seu ministério. A partir do verso 24, ele vai fazer um relato do que é ser pastor, chamado por Deus. Verso 24. 2 de Coríntios 11, 24. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes,
em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Olha, que eu falei no começo da decepção muitas vezes, que a gente tem, sim, como pastor a gente tem decepção, às vezes a gente torna-se também uma decepção para muitos que criaram grandes expectativas. Então Paulo relata isso no seu ministério pastoral, 27, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, ainda no 28, além dessas coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com o quê? Com todas as igrejas. Quem é que sonha, aqui humanamente falando, quem é que sonha com um ministério assim? Ainda mais no mundo encantado que a gente vive, onde as pessoas querem tudo sempre para ontem, do bom e do melhor. Por isso, irmãos e irmãs, no relato pastoral de Paulo, fica claro para nós, ele nunca sonhou ser pastor. Não queria ser pastor. Porém, no relato dele, para o rei e para todos os seus ouvintes, ele sempre disse, né, eu nunca me envergonhei do Evangelho. Nem preso. Uma das frases feitas mais incríveis que esse homem escreveu da prisão, ele disse, eu estava preso, mas o Evangelho não estava preso comigo. Porque da prisão, ele evangelizou muitos, inclusive Onésimo, um do seu amigo, quando ele vai, por exemplo, ali naquele escravo, Onésimo, ele vai evangelizá-lo. Ele vai se converter, e depois ele volta para o seu dono, Filemão. Da prisão ele escreveu a carta mais sublime que a fé cristã conheceu, que é a carta aos Romanos, da prisão. Da prisão, ele escreve a carta da graça. Por isso Paulo não escolheu ser pastor. Deus o escolheu, contra a vontade dele. Por isso ele pôde no final terminar com aquela frase, combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Vamos terminar? O verdadeiro pastor jamais perde o foco do seu chamado. O verdadeiro pastor, porque os falsos perdem. Eles se encantam com o dinheiro, com a fama, com os afagos, com os elogios, o ego. Tudo isso que Satanás nunca deixou de oferecer, porque sempre dá certo para os falsos. O descarado ofereceu até mesmo para Jesus. Quando Satanás foi tentar Jesus no deserto, falou, sobe aqui no pináculo, ou seja, lá no alto, prova que você é um grande pastor, que você é filho de Deus, pula daí, faça um grande show, porque se você pular, é só você citar a palavra, Salmo 91, foi citado aqui, 1.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido, pula daí. E o tempo todo Jesus fazendo referência a quem? Ao Pai, convicto da sua vocação. Vou terminar. Veja comigo os últimos versículos para eu chamar a sua atenção. Atos 26, nos últimos versículos, 16 a 18. No 16, eu te apareci para constituí-lo ministro, testemunha. No 17, vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para quê? Para que eu possa te enviar. Então, chamado, vou te enviar a quem? As ovelhas que Deus ainda estava separando, que ainda iria colocar no caminho de Paulo. 18, para quê? Para abrir os olhos deles ou delas e convertê-los das trevas para a sua maravilhosa luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que estão sendo santificados pela fé em mim. Por isso, irmãos e irmãs, para terminar, quando os pastores deixam de pregar o elemento central da fé cristã, que é aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá,
Quando o pastor começar a parar de pregar sobre pecado, que é uma realidade. Aliás, ontem no culto ao redor da mesa, estava lá o pastor falando sobre o pecado de Davi. Por isso Paulo vai dizer o tempo todo para Timóteo: prega a palavra de Deus, quer seja oportuna, quer não, prega a palavra, insta, exorta, instrua, ou seja, não terceirize a sua vocação. E por que, pastor Adilson, isso é importante no tempo presente? Porque os pastores que têm deixado de pregar sobre a realidade bíblica e do reino celestial são aqueles que perceberam que isso não traz mais ninguém para a igreja. E se deixaram de pregar as mensagens essenciais do Evangelho, não são pastores, são profissionais, treinados para fazer dinheiro, encher a igreja e vender esperança. Por isso, no final, o apóstolo Paulo tem essa autoridade, dizendo para os seus ouvintes, o último versículo, prometo, que eu vou pedir para você conferir comigo. 1 de Coríntios, capítulo 11. Primeira de Coríntios, capítulo 11. Você encontrou? Amém? Eu quero que você confira comigo apenas um versículo, o verso 1. 1 de Coríntios, capítulo 11, verso 1. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Eu sempre gostei de traduzir esse versículo da seguinte maneira: você tem dúvida acerca de quem é Jesus? Você tem dúvida acerca do que é ter fé em Jesus? Então é simples para você. Paulo dizendo para nós: é só você fazer o que eu faço. É só você falar o que eu faço. É só você me seguir. É só você imitar-me, para não falar me imitar, né? É só você imitar-me, me seguir, falar o que eu falo, fazer o que eu faço. Você vai ser um discípulo de Jesus. É esse homem, presbítero Denilson, que lá no final, preso e mais tarde decapitado, sabendo que ia ser decapitado, é esse homem que nem da prisão deixou de falar desse evangelho. Esse sim é uma referência que nós, pastores, devemos seguir. Depois de uma lista dessa, de um trabalho deste, serviços prestados, terminar da forma que terminou, para nós não há dúvida, Deus chamou esse homem. Deus o chamou. Por isso, mais tarde, ele vai dizer: vocês são as testemunhas, ou a minha credencial. O que vocês me viram fazer, o que vocês me ouviram, vocês então são a referência para eu dizer: olha, vocês são a minha credencial, ou seja, vocês me convenceram de que Deus me chamou para ser pastor. Porque eu de mim mesmo não poderia fazer isso. Por isso, irmãos e irmãs, é só no final que um pastor idoso, e o da minha preferência, que foi pastor dessa igreja, e falei para ele isso na sexta-feira passada, pastor Leontino, 52 anos de ordenação, mais do que eu tenho de idade, ele tem de ordenação. E ele concorda com essa frase. A gente só sabe se é pastor de fato no final. Não é nem no começo, nem no meio, é no final. Quando a gente olhar para trás e conferir, Neiva, a lista do que Deus graciosamente nos permitiu fazer sobre as ovelhas que são dele e não nossa, essa lista nos convence. De fato, o Senhor me chamou para ser pastor. Sobre estes, ninguém ou nenhum deles precisará dar carteirada dizendo: eu sou ungido de Deus. Sabe por que não precisa? Porque exatamente é o Senhor quem os guarda. É o Senhor que guarda os seus ungidos. Hoje nós vimos aqui um relato disso. E o que é mais curioso, que de manhã, quando o Guilherme abriu a nossa devocional da escola bíblica, ele falou exatamente sobre a fidelidade de Deus e da gente ser grato pelo livramento. Ele imaginava que à tarde estaria com a arma na cabeça?
Então é Deus que guarda os seus ungidos. Ninguém precisa dar carteirada em ninguém. Olha, tanto que eu sou santo, que eu sou crente, que eu sou espiritual. Não. Quem é não precisa mostrar que é. Quem é pastor não precisa provar que é pastor. Basta ser pastor. Basta ser pastor. E com o tempo, os seus rastros, ou pela palavra de Jesus, pelos frutos vocês não terão dúvida. Esse, aquele outro, verdadeiramente era pastor. Amém? Oremos. Em nome de Jesus, Senhor, gratos estamos por Tua palavra. Que ela, Senhor, e somente ela, no poder do Teu Santo Espírito, esteja oportunamente frutificando em nosso coração a 30, 60 e a 100 por um. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.